Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Amém. Vamos agora elevar os pensamentos a Deus nosso Pai. Vamos agradecer a Ele pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação, pelas infinitas oportunidades de repararmos os nossos erros. Pai querido, abençoe os seus filhinhos da terra. Nós pedimos, Pai amado, que permita que os bons espíritos, nossos irmãos, possam vir em nosso auxílio. Que eles possam nos intuir, nos inspirar, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições de hoje. Permita, Pai amado, que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar na caminhada terrena. Que diante das vacilações, diante da nossa insegurança, que os nossos amigos possam nos dar a sustentação de que necessitamos. Obrigada, Pai amado, por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que nos guarde sempre em sua santa mão. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os misericordiosos. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão, piedade, né? É sentir piedade pelos sofrimentos alheios. Fato. Ser misericordioso é se compadecer da miséria alheia, seja essa miséria material ou espiritual. Se compadecer do sofrimento alheio, da dificuldade alheia, se condoer por aqueles que passam fome, que passam frio nas ruas, nas noites geladas de inverno, né? Se condoer das pessoas que estão enfermas, daquelas criaturas que vivem abandonadas, dos órfãos, dos velhos que estão abandonados nos asilos ou por aí, não é? É se sensibilizar com a dor do outro. Fato, isso é ser misericordioso. E também ser misericordioso é relevar as faltas alheias, é ter tolerância para com os defeitos dos outros, é saber perdoar, né? É não guardar rancor, é não guardar ressentimento, é não alimentar o desejo de revidar o mal com o mal. É não desejar se vingar.
é fazer todo o bem que está ao seu alcance sem esperar retribuição, reconhecimento, agradecimento. Faça o bem, não olhe a quem e não fique esperando retribuição. Isso tudo é ser misericordioso, ser piedoso, né? Ser piedoso, ser misericordioso é também saber se colocar no lugar do outro. Que o ser humano tem muita dificuldade nisso, não é mesmo? De se pôr no lugar do outro. E o misericordioso, esse sabe se pôr no lugar do outro, não é? E sabe também buscar uma maneira de amenizar o sofrimento daquele que está sofrendo. Ele busca uma maneira de ajudar o que está em dificuldade, seja materialmente ou seja moralmente, né? Materialmente pode ser com uma ajuda em dinheiro, com alimentos, né? Com um agasalho, um cobertor, um calçado, um remédio, de fato. Isso tudo são maneiras de ajudar materialmente um necessitado. Mas também tem um modo moral, a caridade moral, que pode ser o quê? Uma palavra de incentivo, né? Uma palavra de bom ânimo, que renova a esperança da pessoa, que levanta o ânimo da criatura. Um sorriso. O sorriso também é um incentivo. O sorriso também é um reconhecimento de dizer assim: olha, eu estou te vendo, eu te entendo, eu sei do seu problema, da sua dificuldade. Né? Também ser simpático com as pessoas. Não há nada pior do que uma criatura que já está passando por uma situação muito difícil e ela encontre na sua frente só criaturas antipáticas. Não é? Criaturas duras de coração. Pior. Coloca a criatura, coloca a pessoa mais para baixo do que ela já está. Não é verdade? Então que a gente também saiba ser simpático com os outros. E outra maneira de ajudar os sofredores é com as nossas preces, com os nossos pensamentos positivos, o pensamento bom, é emitir vibrações boas para aquela pessoa. Né? Muitas vezes a gente não tem condições de ajudar materialmente alguém, mas a prece a gente pode doar sim, né? Um pensamento bom, e isso ajuda muito. Fato. Por que tudo isso? Porque a misericórdia ela é uma virtude ativa. Então, além de você se condoer, de se compadecer do sofrimento do seu semelhante, é preciso a ação no bem. Se eu não posso ajudar materialmente, eu posso ajudar com a prece. Isso também é uma ação, não é? É ação. A misericórdia é ativa. E a gente tem que pôr em frente. Jesus considera bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque, segundo a lei, cada um vai receber de acordo com o quê? Com o que der. Não é?
Então é da lei que só receba misericórdia quem for misericordioso. Por isso ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Cada um vai receber de acordo com o que der. Se eu não tenho dó de ninguém, se eu não me compadeço do sofrimento alheio, como eu vou querer que alguém tenha piedade de mim quando a minha hora difícil chegar? Não é? Como que eu vou querer? Preciso entender que você receberá de acordo com o que dá. Todos nós somos espíritos imperfeitos, espíritos que estão em aprendizado aqui na Terra, não é mesmo? Todos nós estamos aqui se regenerando, se educando, de maneira que, por sermos imperfeitos, estamos sujeitos a errar, a cair, não é verdade? Todos nós. Então, a gente tem que se perdoar mutuamente e se ajudar mutuamente. Fato, porque a hora do testemunho vem para todos nós. Não é verdade? De maneira que, se nós formos solidários com os irmãos que se encontram em provas dolorosas, não é? Se nós formos tolerantes com as falhas deles, nós também vamos receber tolerância quando a gente errar. Não é? Receber compaixão quando estivermos na dificuldade, na dor. Mas se eu for dura de coração, indiferente ao sofrimento alheio, se eu for durona e ficar tacando pedra no que erra, não perdoo a falta dele, não. Como eu vou chegar diante do Pai e vou pedir perdão para as minhas faltas? Com que cara? Né? Temos que ter tolerância para com os erros dos outros, para que os outros também tenham tolerância conosco. Por isso, mais uma vez, a importância de aprender a regra áurea que Jesus ensinou. Fazer para o outro da maneira que você quer que façam para você. Aí não tem erro, não é? Quando eu cair, eu quero uma mão amiga para me levantar, né? Eu quero uma palavra de bom ânimo para eu me fortalecer, para eu me reerguer. Não quero? Então, por que não posso fazer isso para o meu semelhante? Então, eu vou receber de acordo com o que der. Se eu fizer isso para o meu semelhante, eu terei também uma mão amiga para me levantar. Se eu estender a mão amiga, não é? Não adianta a criatura frequentar uma certa religião somente. Porque muita gente acha, eu vou à igreja, eu tenho uma religião, né? Eu frequento aquela determinada casa religiosa, então eu estou salvo. Né? Eu estou salvo. Não. Você precisa fazer o bem. Porque muitas vezes você pode encontrar atos de bondade partindo de uma criatura que não tem religiosidade, não tem religião, não tem nem, muitas vezes não tem nem crença em Deus. É um ateu. Mas ele é mais cristão do que muitos que se dizem cristãos, que vivem dentro da igreja, que vivem com Bíblia debaixo do braço, que sabem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás,
mas não faz o bem para ninguém. Não é capaz de estender a mão amiga para nenhum sofredor. Né? É diante disso que nós vamos lembrar da parábola do bom samaritano, né? Onde um homem que foi assaltado e espancado ficou caído lá na beira da estrada, desacordado, inconsciente. E passou um sacerdote e quando viu o homem, ele apertou o passo. Apertou o passo, porque ele falou, epa, eu vou chegar perto desse daí e vou me contaminar, porque tudo para eles é impuro. Tinha um homem caído lá, ele está impuro, estava sangrando, está impuro, e apertou o passo. Logo em seguida, atrás dele, veio um trabalhador do templo, um levita, que quando avistou o homem, se afastou depressa e passou batido também. E então apareceu um samaritano, que era considerado herege, porque não era da mesma crença dos judeus, de maneira que eles consideravam ele um infiel, um herege. E esse homem, ao ver aquela criatura lá caída na beira da estrada, ele se aproximou e, movido de compaixão, olha aí, movido de compaixão, atou as feridas, né, os ferimentos daquele homem, colocou ele sobre um animal e levou até uma estalagem. E lá ele pagou ao dono da estalagem para que ele desse toda a assistência, todos os cuidados necessários para aquele ser humano. E aí então a pergunta que se faz: qual desses três foi misericordioso? O samaritano. Qual desses três praticou o amor ao próximo? Então, independe de religião. É a bondade de cada um, né? De se colocar no lugar do outro, de saber se espelhar, não é? É a empatia. Se espelha, se coloca no lugar do outro. E só reconhece a importância de ser misericordioso aquela criatura que já caiu, aquela criatura que já passou pelo sofrimento, que já precisou de uma mão amiga. Então ela sabe o quão é importante você também ser misericordioso, né? No Pai Nosso a gente pede: Pai, nos perdoe as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é verdade? A gente não fala assim? Mas para que a gente seja perdoado, é preciso perdoar. É a condição. Então, a gente só merece a misericórdia divina se a gente for misericordioso. Se a gente praticar a misericórdia para com o nosso próximo, não é? É preciso que a gente traduza em atos as palavras bonitas que a gente diz nas preces, né? Porque senão são só palavras bonitas jogadas ao vento. É preciso que a gente pratique. E no Pai Nosso está colocada a condição: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao quem nos tem ofendido. Então,
É uma condição. Só receberei perdão se eu perdoar. E assim é com a misericórdia. Se eu for piedoso para com o meu irmão, eu receberei piedade. Né? Por isso, nós vamos aqui lembrar também da parábola do credor. O credor incompassivo. Nós vamos lembrar. Eu vou ler aqui a parábola. Pedro, certa feita, se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, para que eu hei de perdoá-lo? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E falou a parábola para Pedro. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com o que pagar, o rei ordenou que fossem vendidos ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, para pagar a dívida, porque ele devia muito. O servo, então, prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo: Tem paciência comigo, Senhor, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixando-o ir e perdoando-lhe a dívida. Mas tendo saído o servo, porém, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Veja que é bem menos que ele. E, segurando-o pelo pescoço, sufocava-o, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E o outro, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo que te pagarei. E ele, porém, não o atendeu e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muito tristes e indignados e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou-o e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque você me pediu. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de você? Sim. Eirou-se o Senhor contra ele e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo que devia. Assim também nosso Pai Celestial o fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Olha aí. Tá vendo? Olha a condição. Perdoe para ser perdoado. Então, aquele que não tem compaixão do outro, não receberá compaixão. Não é? Jesus, nessa parábola, ele nos ensina, não é? A condição do perdão. Fica bem claro. Tenha misericórdia do outro, né? Tenha piedade do outro. Assim você também receberá piedade. E o servo da história recebeu a misericórdia do rei, mas não foi capaz de ser misericordioso para com o seu devedor, para com o seu próximo. Né?
Então, perdoar, como disse Jesus, é sempre, perdoe sempre e seja misericordioso sempre também, né? Infinitamente misericordioso. Misericórdia não tem limite. Bem, para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu vou ler um pequeno trecho da versão moderna do Sermão da Montanha do Irmão X, que está no livro Cartas e Crônicas, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas. Felizes aqueles que estão sempre dispostos à obra de auxílio fraterno, porque no dia de visitação da dor e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Rejubilem-se quantos já se encontrem nessas condições, porque tanto hoje quanto amanhã serão bem-aventurados na terra e nos céus. Muita paz a todos. Assim seja.